Bom dia, bom dia, bom dia. Que o meu Senhor, que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe, Ele te guarde. E eu quero declarar hoje que há um Deus que nunca deixou de cuidar de você. Obrigada por mais um dia, nesse 11º dia de agosto, que você não deixou um dia, você não me deixou sozinha. Que você me permitiu chegar na tua casa, na tua vida. E hoje é um dia muito especial, porque era o dia que você ia desistir, mas Deus disse assim, não é hoje. Satanás estava vibrando, o mal ele estava já certo da vitória. Mas um dia ele perdeu, todos os projetos dele foram frustrados. A Bíblia diz que toda arma forjada contra nós, ela não prosperará. Você vai ter o melhor mês da sua vida, você vai ter os melhores dias da sua vida. E você pode ter certeza que esses 31 dias, todos os dias vai ser de bênção e de vitória na sua vida. Se você está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Números, capítulo 23. Você já ouviu muito falar disso, desse versículo aqui. Só que o que Deus vai falar aqui, você nunca ouviu em lugar nenhum. Ninguém talvez nunca teve coragem de dizer para você o que eu vou te falar aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela separa, ela divide. Tem momentos na nossa vida que a única coisa que vai nos libertar, que vai mudar a nossa história é a verdade. Quantas vezes você vê pessoas que só precisam ouvir uma palavra da verdade para ela mudar, para ela melhorar, para ela acordar e despertar que tudo que ela tem nas mãos está se perdendo, porque ela nunca ouviu a verdade. E quando eu falo de verdade, não é você falar o que você pensa, isso não é sinceridade. Tem pessoas que dizem assim, Fagner, eu sou muito sincera, eu falo o que eu penso. Não, isso não é sinceridade. Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o que você pensa. Sinceridade é quando você fala o que tem que ser falado, baseado na palavra, sem machucar, sem ferir, sem diminuir a pessoa. Porque não é a força do braço, é a força da palavra. Talvez até hoje você tenha uma ferida dentro de você por uma palavra que você ouviu. E aquela pessoa até hoje, ela bate no peito e ela diz assim, eu falei a verdade para ela. Talvez ninguém... Isso não é sinceridade. Você machucou, você feriu. Já diz a minha mãe que coração é terra que não se pisa. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com a pessoa. Porque à medida que nós falamos, ela vai receber. E eu tenho certeza que já tem gente ferida demais nesse mundo para me ter que ferir. Eu sempre falo pro Espírito Santo que eu quero ser bálsamo na vida das pessoas. Que se eu tiver que falar, orientar, disciplinar, eu vou fazer isso. Mas eu quero fazer no amor, na sinceridade, na verdade. Em nenhum momento você vai ver o Senhor Jesus machucando ninguém com palavras, a não ser os fariseus. E até mesmo com os fariseus, ele tinha cuidado com as palavras, porque as nossas palavras, se elas forem faladas e colocadas em momentos inoportunos, até as nossas orações, elas ficam retidas, sabia disso? Que se você machuca alguém, que se você fere alguém, que você pisa em alguém, aquela oração que você fizer naquele dia, ela não vai chegar diante de Deus. Por mais que você vá pelaquele versículo que diz assim, tudo que pedires em meu nome vos será feito, mas se você naquele dia feriu alguém, machucou alguém, pisou em alguém naquele dia, e se você não pedir perdão a Deus, naquele dia, as suas orações elas vão ficar retidas diante de Deus. Já viu um sinal vermelho? Você pode estar apressada como você tiver. Você vai ter que parar. Você vai ter que parar e você vai ter que esperar. As orações retidas com isso. Por mais que você queira muito uma coisa. E Deus está vendo o que você quer. E você sabe que você é fiel. Mas a sua fidelidade, ela não quebra essa barreira
de interromper o que Deus está fazendo. Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus, abriu aí, achou? Deus não é homem. Deus não é homem. Tem uma vírgula aí, não tem? Já está dizendo, presta atenção. Com quem você está falando não é qualquer pessoa. Com quem você está se referindo não é qualquer pessoa. Ele já começa dizendo assim, ó, Deus, ele não é homem. Por que essa colocação, Deus não é homem? Porque você tem que entender com quem você está falando agora. Ele não é homem. Ele não é qualquer um. Ele não pode ser comparado a qualquer pessoa dessa terra. Por isso que o versículo ele já começa muito forte, dizendo assim, Deus não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Quando você vê esse versículo, você volta um pouquinho lá atrás e você vê que era um povo que tinha saído do Egito e estava na terra prometida. Não, perdão, na terra prometida não, estava a caminho da terra prometida. E muita gente fala isso com Deus, sabia? Ah, Deus, o Senhor não é homem para que minta. Cadê as tuas promessas? Só que eu abro parêntese. Aquele povo, eles estavam cobrando a Deus uma coisa que nem eles estavam fazendo. Eles estavam cobrando a Deus fidelidade, quando na verdade nem eles eram fiéis. Quantas vezes na Bíblia você vê aquele povo reclamando? Quantas vezes na Bíblia você vê aquele povo murmurando? Muitas vezes. E eles estavam cobrando Deus uma coisa que nem eles mesmos eram. Você já conheceu pessoas, talvez até dentro da sua casa, que te cobram uma coisa, mas nem ela é? É como pai e mãe. Você sabia que os nossos filhos, eles não vão seguir o que a gente diz? Eles podem até ouvir. Eles vão seguir os nossos exemplos. As minhas palavras, elas não pesam tanto quanto o meu exemplo. Tem um ditado aí fora que diz assim que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por isso que quando você quiser que uma pessoa mude, mude você primeiro. Quando você quiser que alguém seja mais amoroso com você, seja você primeiro. Quando você quiser que uma pessoa seja fiel a você, seja você primeiro. Quando você quiser que Deus seja fiel a você, seja você primeiro a Ele. E quando você é primeiro fiel a Ele, eu não estou falando de dízimo e oferta não, tá? Estou falando de tudo. Eu sempre costumo falar que a devolução de dízimos e ofertas em qualquer igreja, ela é algo voluntário. Quando você já entrega a sua vida, fica mais fácil você entregar tudo. Então, eu estou falando que muitas pessoas cobram a Deus, mas quando na verdade nem mesmo elas são. Talvez você diz aí do outro lado assim, mas a gente é humano, a gente erra. Por isso que ele começou o versículo dizendo, eu não sou você. Se eu prometi, eu vou cumprir. Só que tem promessas na nossa vida que elas ficam retidas pela maneira que a gente trata as outras pessoas. E eu queria, nesse momento, fazer uma oração por você, que talvez está ferida, está machucada. E nessa caminhada inteira sua, você vai só machucando, você vai só transmitindo aquilo que você recebeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Começa tudo de novo. Sabe? Permita o Espírito Santo te dar uma nova experiência. Não tenha medo de ser feliz. Não fique como um bichinho ariscado, sabe, pelos cantos, com medo de se lançar, com medo de se entregar. Olha, eu vejo Deus tomando este lugar. Porque não tem experiência melhor do que você viver aquilo que Deus prometeu. Só que você precisa deixar Ele trabalhar em você.
Talvez você diz, mas eu não... é que eu sou assim mesmo, eu sou cismada, eu sou desconfiada. Mas não precisa. Para que se armar todo diante de Deus? Para que tanto medo? Ele já está dizendo que se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele está dizendo, eu não sou homem para que minta. Eu sou Deus. Você sabe o que a palavra Deus ela representa? Um ser magnitude, não há outro além dele, nunca houve nem haverá. Você sabe o que significa Deus? Um ser que deve ser adorado, exaltado, glorificado. Você já perdeu tantas oportunidades na tua vida pelo teu jeito. Jeito de não querer se entregar, jeito de não querer se lançar, ou jeito até de falar sempre. A verdade você vai machucando, você vai ferindo. É tão bom ouvir a verdade em amor. Você sabe por que a palavra de Deus ela convence a gente? Convence do pecado, convence do erro. Porque ela vem em amor. E depois ela vem como disciplina. Aí depois ela vem em amor. Aí depois ela vem como repreensão. Aí depois ela vem em amor. Aí vem o Espírito Santo como bálsamo. Aí lava você. Aí você fica limpo. Aí vem Deus de novo. Aí te dá uma bronca. Aí vem o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é nosso intercessor. Cadê a sua folha em branco? Tá aí? Tem gente me perguntando para que a folha em branco. A folha em branco você vai deixar ela em branco, porque nós vamos deixar Deus escrever a nossa história. Tanta coisa que a gente já pediu que nunca saiu do papel, porque muitas coisas não eram da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Sua folha está aí? Espírito Santo, eu sei, meu Pai, que o Senhor está aqui. Eu sei que pode passar os céus e a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, Jesus. Quantas oportunidades nós perdemos por medo de ser feliz. Quantas vezes nós ouvimos coisas, palavras que nos feriu, nos machucou, porque nós nos permitimos ser machucadas. Mas eu te peço que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, hoje começa uma nova etapa na vida dessa pessoa. Uma etapa de cura, uma etapa de restauração, uma etapa sem medo, sem desconfiança. Hoje começa uma nova vida na vida dessa pessoa. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre a sua família que haverá um tempo de cura, um tempo de restauração. Talvez você que me ouve aí do outro lado, você diz assim, é porque você não sabe o que eu já passei nessa vida. Mas todo mundo teve uma história difícil, sabia? Mas não quer dizer que você precisa carregar essas dores todos os seus dias, toda a sua vida. Porque você viveu, não é que você vai viver de novo. Você não vai viver, você vai ter uma nova história. Deixa hoje nesta oração o teu passado, as tuas dores, as tuas angústias, as tuas lamentações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, recebe tudo que estava nos traumatizando, tudo que estava nos parando, tudo que estava nos amedrontando. Jesus, recebe hoje tudo aquilo que estava interrompendo as nossas orações diante do Senhor. Que possamos agora, meu Pai, a partir de hoje, ter uma conexão direta com o Senhor, sem nada para nos atrapalhar e nem nos interromper. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer. E você vai começar uma nova etapa na sua vida. Obrigada mesmo por nunca me deixar sozinha aqui, tá bom? Forte abraço e até amanhã. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.